Muito bem, eu penso que já estamos assim em condições de ir começando, até para premiar quem está aqui a horas. Então, boa tarde a todos. O meu nome é Esther, trabalho na Associação Salvador, estou a coordenar a área de projetos. E para além dos encontros temáticos, nós temos muitos outros projetos, eu não me vou alongar sobre todos, mas só para vos dar um lamiré, caso não conheçam, temos um projeto de empregabilidade, temos um projeto de desporto adaptado, outro de acessibilidade, de eventos, portanto fazemos muita coisa e convido-vos a visitarem o nosso site para conhecerem melhor e inscreverem-se em tudo o que sintam que pode fazer sentido para vocês. Entretanto, aqui, relativamente aos encontros temáticos, começámos este projeto para, no fundo, disseminar conhecimento que faça sentido para pessoas com deficiência, suas famílias, técnicos, e sobre temas mesmo que sejam mesmo relevantes e que possam fazer a diferença na vida de todos os que nos procuram. Agora, não conseguimos transmitir todo o conhecimento, porque não somos experts em tudo, e não precisamos de ser. O que precisamos é de ter parceiros que detenham este conhecimento e que queiram democratizá-lo e torná-lo acessível a todos. E isso é o caso aqui da Accessible Portugal, da Tour for All, que muito gentilmente acederam a este convite para organizar connosco este encontro sobre turismo acessível e como planear viagens acessíveis. Pronto, vocês já vão ficar a conhecer, os que ainda não conhecem, mas têm ferramentas muito relevantes para o fazer e que facilitam muito o trabalho, porque já sabemos que nestas coisas de planear uma viagem para pessoas com algum tipo de limitação motora, e mesmo outras limitações, porque aqui as ferramentas são mesmo para todos, é sempre um bocadinho mais complicado e implica algumas adaptações, mas nada que não se faça. Um, Queria dizer-vos que isto é uma conversa, não diria informal, mas também não diria formal, portanto, queremos aqui criar um espaço para que as nossas convidadas consigam partilhar o conhecimento, mas também que vocês possam colocar todas as dúvidas que tenham e sempre que quiserem. Portanto, sintam-se à vontade para, sempre que tiverem uma dúvida, poderem colocar essa questão, está bem? E a Ana, a Sara e o Carlos depois vão gerindo aqui o tempo e vão dando respostas. Podem também optar por colocar no chat ou levantar a mão e depois dar-vos-ão a palavra, está bem? Queria também dizer que o encontro está a ser gravado, isto porque depois queremos disponibilizar-vos o link e a todos os que se inscreveram e no nosso site, para que a informação chegue ao máximo de pessoas possível e depois também a poderão partilhar, e aliás até agradecemos. E pronto, depois vamos fazer chegar por e-mail, assim como outras informações também que podem ser relevantes. Alguma sugestão, ideia para próximos encontros temáticos, também estejam à vontade, porque queremos realizar encontros que vão ao encontro das vossas necessidades e interesses, está bem? Portanto, sem mais demoras, queria agradecer à Ana Garcia e à Sara por terem aceito este convite e ao Carlos Nogueira, que também vai dar aqui o seu testemunho. E passava já a palavra. Ana, muito obrigada. Obrigada, Esther. Boa tarde a todos. É um prazer, ao fim destes anos todos, estarmos a falar de turismo acessível. Nós, na Accessible Portugal, fizemos um caminho e, portanto, nós estruturámos aqui a nossa apresentação no sentido de eu dou-vos um enquadramento da importância do tema, mesmo no mundo, aquilo que hoje em dia já se começa a considerar e a ter em conta, e um bocadinho também quem é a Accessible Portugal. Depois a Sara, nós temos um projeto, temos vários, mas um dos nossos projetos é a plataforma Tour for All. Depois a Sara vai navegar um bocadinho convosco dentro da plataforma para vocês, se o entenderem, utilizarem e beneficiarem toda a informação que lá está disponível e que nós desde 2016 estamos a alimentar
constantemente. Portanto, não sei se o Carlos Nogueira já está connosco. Já? Já. Olá, Carlos. O Carlos, já nos conhecemos há muitos anos e o Carlos hoje em dia faz parte daquilo que nós também chamamos da nossa equipa maravilha, porque uma das necessidades que nós temos vindo a sentir, para além disto já ser há muitos anos, é a necessidade de passar conhecimento, de dar formação, às vezes não é formação formal, são ações de sensibilização, e para isso achamos que é fundamental termos connosco pessoas com deficiência, e muitas vezes os nossos públicos que estão a ouvir as nossas ações é a primeira vez que têm contacto com pessoas com deficiência. E nós temos, de facto, o Carlos, que representa a deficiência motora, e tem sempre o cuidado de alargar o leque e de dizer que ele não é só o caso do Carlos, não são só as limitações que o Carlos tem, e falamos sempre de muitas outras, assim como os produtos de apoio que cada um usa também são diferentes, e às vezes mesmo ao longo da vida, na mesma pessoa, os produtos de apoio vão se alterando, e depois também explicar aqui um bocadinho o caminho da Accessible. Nós nascemos em 2006, portanto já lá vão 17 anos, o tempo passa muito depressa, mas 17 anos já é muito tempo. A bater na mesma tecla, estamos sempre cá a bater na mesma tecla e parece que ainda não tocamos o piano completamente, porque há muito desconhecimento, continua a haver estereótipos, preconceitos que nos impedem de andar mais depressa. É mesmo assim. Então a Accessible Portugal nasce em 2006 como uma empresa de animação turística, que na altura chamava-se Vectio, com a marca Accessible Portugal. Em 2008 passamos a uma agência de viagens. Na inauguração dessa agência de viagens esteve o Salvador, também, lembro-me muito bem, dia 10 de julho de 2008, também teve o Carlos. E ao longo de todo este tempo, nós fomos adaptando a Accessible Portugal àquilo que achávamos e continuamos a achar que é mais importante e é mais pertinente face àquilo que o mercado precisa. Tanto as pessoas com deficiência como, no caso do turismo, a oferta do setor do turismo precisa de ser qualificada. E esta oferta não estamos a falar só do alojamento, da restauração, da animação turística, estamos a falar antes disso. Estamos a falar dos órgãos de decisão, dos institutos que tutelam o turismo, que tutelam a cultura, que tutelam os espaços públicos, os transportes, porque efetivamente nós encontramos no turismo uma ferramenta muito poderosa de inclusão. Primeiro, o turismo está na moda, pronto, e é uma área em crescimento, não há pandemias que travem o crescimento do turismo. Para além disso, há um fator aqui complementar, que é, para além da população mundial estar a envelhecer, o fluxo turístico continua incessantemente a aumentar. Portanto, um segmento significativo do turismo são pessoas com uma idade cada vez mais avançada e que, naturalmente, mesmo que não tenham deficiência, têm incapacidades próprias da idade. E, obviamente, também já sabemos, porque a própria Organização Mundial de Saúde assim nos diz, há uma relação exponencial entre a agregação de incapacidades e o envelhecimento. Bom, hoje em dia, quem é que é Accessible Portugal? Eu vou partilhar o meu ecrã para navegarmos um bocadinho dentro do nosso site, ecrã inteiro, ver se eu chego lá. Há bocadinho testámos. Há bocado testámos e correu tudo bem. Mas... não sei se estão a ver, não. Ainda não. Mas agora já estavam. Ainda não. Já estão? Não. Não. Deve faltar clicar aí no share ou partilhar, talvez. Pois, só que o botão não está ativo. Não sei porquê. Não fica azul. Agora sim. Pois. Boa.
Estão a ver o site? Sim. Agora é Pronto. só isso. Agora é só clicar ali no ocultar. Ok. Isso. Boa, perfeito. Pronto, então, como eu vos dizia, desde 2006 estamos a promover o turismo acessível para todos em Portugal. Portanto, o nosso foco na altura, quando fazíamos a operação turística, era receber turistas com deficiência, muito focados na deficiência motora, e também pôr os nossos portugueses a viajar pelo mundo e em Portugal também, apesar das suas limitações. Com isto, nós entendíamos e continuamos a achar e a acreditar nisso, quando preparamos um território para pessoas que vêm visitar-nos, ou vão fazer visitas e explorar esse território, nós estamos a trabalhar a qualidade desse território para quem lá reside. E essa é também uma vantagem muito significativa. Nós, em 2016, deixámos a operação turística. Aliás, em 2012, começámos a vocacionar-nos muito mais para a consultoria e para a formação. Porquê? Porque havia, de facto, aqui uma falha enorme de conhecimento e, inclusivamente, dos órgãos de decisão. Isso fez com que nós avançássemos toda a nossa dinâmica, e eu às vezes costumo dizer que a Accessible Portugal é um ser vivo, portanto que se adapta com uma missão própria, que se adapta àquilo que o mercado precisar e de respostas que precise. E, portanto, nós chegámos à conclusão que grande parte do nosso trabalho, em vez de ser a vender produtos turísticos, era a montante, a qualificar a oferta para que esses produtos turísticos tivessem um mínimo de qualidade para poderem ser vendidos e oferecidos aos clientes. Portanto, nesse sentido é que nós, em 2016, mudamos a forma jurídica da Accessible e deixa de ser então uma empresa e passamos a ser uma associação. Essa associação que tem como missão, portanto a marca é sempre a mesma, o nosso propósito tem vindo a ser sempre o mesmo, a forma jurídica ajustamos àquilo que são as necessidades e aquilo que é o proveito que podemos de facto aqui trazer. E começámos a trabalhar com muita regularidade nestes organismos públicos que têm a tutela do setor do turismo e onde nós conseguimos efetivamente ter alguma influência enfim, no desenho também da tutela do setor. Portanto, obrigar a que este tema fosse também falado, trabalhado e realmente ao longo destes anos também temos vindo a conseguir de alguma maneira. Nós temos uma equipa, enfim, relativamente pequena, a Sara, a Ana, a Inês, depois temos o Nuno, a Nélia, a Olívia, temos o Carlos, na equipa Maravilha, a Madalena Ribeiro, que representa as pessoas com deficiência visual, a Marisa Maganinho, que é ouvinte, mas é casada com um surdo profundo e, portanto, vem-nos trazer aqui também esta mais-valia. O Zé Gaspar, que tem uma experiência muito grande com os jovens e os adultos com deficiência intelectual, e o Luís Costa também, que trabalha dentro desta área da deficiência intelectual e dos séniores. Depois, basicamente, fazemos consultoria, fazemos formação, trabalhamos a informação multiformato, que é uma questão que aqui para vocês na deficiência motora não é assim tão significativa, mas nós também temos vindo a reforçar a importância de passar informação em diversos formatos, a mesma informação em formatos táteis, em formatos áudio, em formatos também em língua gestual, enfim, e tudo isso também temos vindo a trabalhar com as crianças, porque chega uma altura nós já nem sabemos por onde é que havemos de insistir mais. E chegamos à conclusão que efetivamente temos que chegar às crianças para efetivamente desconstruir preconceitos. Temos alguns projetos e a Tour for All começou por ser um projeto. Hoje em dia não é, porque ela é transversal a todos os nossos projetos. Estes projetos, vou-vos dar aqui só o exemplo do Access Tour, é um projeto de turismo acessível e de inclusão social que trabalhamos o território da região centro, onde há uma oferta turística muito, muito interessante e onde estivemos 39 meses no território.
Não vos vou amassar com os detalhes do projeto, há muita informação no nosso site. E há bocadinho testei aqui um vídeo que saiu enfim, deste nosso projeto, e é um vídeo que foi premiado no Art and Tour do ano passado. O vídeo é pequenino, são 2 minutos, e eu acho que vale a pena nós vermos o vídeo. Conseguem ver? Sim. Sim. Há várias formas de se mover, distintas maneiras de falar, muitos caminhos para sentir. Há diversos tipos de pessoas, mas há emoções que são universais. Destinos turísticos preparados para todos, também preparados para si. O centro de Portugal é um território rico em história e histórias, memórias e aventuras que esperam por si em qualquer época do ano. Esta é uma terra de encontros, o coração de um país que se fez grande a partir daqui. O centro de Portugal, onde se passeia, onde se conhece, onde há tardes de festa. Temos cultura, museus e monumentos que põem em prática os nossos vários sentidos. Onde há peças para tatear e videoguias em língua gestual, com atividades personalizadas e adaptadas, profissionais capazes de um atendimento inclusivo, recursos turísticos e espaços onde se sentirá confortável e bem-vindo, meios de transporte sem barreiras, restaurantes e hotéis em que se sentirá como em casa e onde se pode movimentar com autonomia. Mergulhe no património mundial do centro de Portugal e nos destinos que compõem o coração do país, onde poderá descobrir os segredos mais bem guardados, viajar entre paisagens de cortar a respiração, encarar as maiores ondas e desfrutar das melhores e mais tradicionais iguarias. Toda esta informação está disponível na plataforma Tour for All. Descarregue e consulte a informação de acordo com as suas preferências e necessidades. Porque no centro de Portugal, as boas experiências nunca acabam. Um dia é bom, 2 é ótimo e 3 nunca é demais. Pronto, para nós isto foi de facto um orgulho. Apesar de termos 3 vídeos, este continua a ser dos meus preferidos, porque se calhar porque foi o primeiro, mas também achamos que, para já, pôr pessoas reais com deficiência a serem os atores dos filmes, e também com muito orgulho achamos que conseguimos transmitir uma mensagem como os filmes promocionais de turismo, que são bonitos, apelativos, e ao mesmo tempo com uma mensagem, e inclusivos, porque temos língua gestual e legendagem, e portanto também foi aqui uma boa prática que nós achamos que era relevante. Vou-vos só fazer aqui menção, portanto, aqui no site, se quiserem, encontram muita informação destes projetos em detalhe, temos muitas hiperligações que nos levam a produtos dos próprios projetos, mas eu ia só aqui fazer uma chamada de atenção à nossa biblioteca. Nós temos, para além dos guias de oferta turística, que podem consultar e que são, digamos, outputs destes 3 projetos, onde têm já muita informação, e essa informação está sempre atualizada porque é uma informação digital e tem hiperligações sempre que se faça uma atualização na Tour for All. Portanto, os guias são automaticamente atualizados, mas para além disso também têm aqui 3 guias práticos de acessibilidade na animação turística, nos eventos e no alojamento turístico e na restauração. Este tem também a restauração. Isto pode servir eventualmente quando fizerem algum passeio, alguma viagem, onde vejam que há vontade de saber mais, de conhecer, e obviamente têm aqui uma ferramenta que podem disponibilizar, que é gratuita e que é muito bem-vindo se for disponibilizada. Para além disso, o que vos queria dizer, portanto,
quando quiserem, pesquisam mais no nosso site, não me vou deter mais. Queria dizer que, de facto, este tema, para além de eu acreditar que não é necessário fazer realce à importância do turismo, do lazer e do desporto na área, na nossa vida como um todo, não é um luxo, é uma necessidade que nós temos e que por vezes até é uma motivação para estudarmos, para trabalharmos, para termos uma vida ativa na sociedade, porque queremos também, como qualquer outra pessoa, ansiamos divertir-nos. E isto vem consagrado na Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, no artigo 30º, onde nós encontramos esse enquadramento. A própria Organização Mundial de Turismo, que, no fundo, orienta, tutela, dá as guidelines da atividade turística no mundo, já desde 1999, no Código de Ética, no seu artigo 7º, já dizia que o mundo tinha que ser acessível, a atividade turística tinha que ser acessível, não podia ser obstaculizada, portanto, em 1999. Depois, os avanços que têm vindo a ser feitos, às vezes são com mais intensidade, outras vezes com menos. Depois, a seguir, em 2005, põe um glossário cá fora, onde não entra nenhum termo de acessibilidade, mas depois, em 2016, a Organização Mundial do Turismo escolhe o tema do turismo acessível para ser o tema desse ano. Portanto, dizer-vos que isto está um bocadinho na ordem do dia. Dizer-vos também que há aqui um documento, uma referência muito, muito relevante, que é a ISO. Uma norma ISO é uma norma de aplicação voluntária, mas com um alcance mundial muito grande, e uma responsabilização de quem efetivamente se compromete a certificar o seu estabelecimento, o seu destino, o seu restaurante, a sua atividade cultural, de acordo com essa norma ISO. Essa norma ISO é transposta para uma NP, uma norma portuguesa, é 21.902, que está neste momento em processo de acreditação. Portanto, a norma está pronta, foi discutida durante mais de 4 anos por 92 países, chegou-se a um consenso e, neste momento, as autoridades portuguesas, nomeadamente o IPQ, estão num processo de acreditação para que esta norma possa ser aplicada nos estabelecimentos turísticos, nos empreendimentos turísticos, na restauração, na cultura, enfim, é muito, muito transversal. Para mim, qual é aqui o sinal muito importante? Quando nós conseguimos conciliar a vertente dos mercados emissores com as vertentes dos mercados receptivos, nós estamos a ligar o mundo inteiro. É um bocadinho isso por isso é que eu tenho esta ideia de que o turismo é uma ferramenta de inclusão. Para além de estar associado a um negócio que é enfim, de que todos gostam, é relevante para as economias, e para nós em Portugal o turismo é muito importante, mas o facto de fazer com que os mercados receptivos e os emissores tenham que se entender, tenham que comunicar, tenham que falar a mesma linguagem, porque senão não há match, enfim, não acontece, e nós temos pessoas com condições ergonómicas como no norte da Europa, um dinamarquês, e depois temos um japonês, em que se calhar tem mais de meio metro de diferença de tamanho, e portanto com toda uma ergonomia e com toda umas condições de acessibilidade que impactam nesta diferença de tamanho, de peso, de cultura, e de condições de saúde também, e portanto quando há este entendimento, os mercados emissores dizem aquilo que querem encontrar na oferta, nos mercados receptivos, e os receptivos têm que se preparar para receber os emissores. E daí eu estar, de facto, muito entusiasmada com esta ISO, mesmo que não sejam certificados muitos estabelecimentos, que eu espero que sim, e nós vamos pressionando o Turismo Portugal nesse sentido, pelo menos isto é um sinal, é uma bandeira, é uma conquista muito grande no âmbito da acessibilidade. Como ainda ontem falávamos, em Évora, numa reunião da estrutura de missão para a promoção das acessibilidades, não há inclusão se não houver acessibilidade.
e, portanto, é um caminho que temos que fazer todos. Tem que fazer as pessoas que têm deficiência e que andam em cadeiras de rodas e que andam com canadianas e que temporariamente também têm uma necessidade específica de acessibilidade, temos que fazer todos. Tem que fazer a tal oferta, os receptivos, e tem que fazer quem procura, o mercado. Temos que fazer este movimento. Eu sei que pelo lado das pessoas com deficiência às vezes estamos muito cansados. São muitos anos a lutar, a dizer a mesma coisa e parece que nada acontece. Muitas coisas acontecem, apesar de não acontecerem ao ritmo que nós quiséssemos, é verdade. Eu dou por mim 17 anos depois a dizer ainda a mesma coisa, quando eu achava que já toda a gente devia ter ouvido e já devia estar sensível para isto que nós estamos a falar, e continuamos a ter aqui um desconhecimento muitíssimo grande. Mas pronto, nós não podemos ficar nas nossas lamúrias, temos que avançar. Tenho a certeza que todos vocês também são pessoas para a frente e com vontade de turistar e de conhecer e de terem o vosso lazer, e para isso, e eu neste momento então convido o Carlos a dar aqui um bocadinho de testemunho, nós precisamos de informação. Porque se não tivermos informação, até atingirmos um standard e um patamar de qualidade bastante elevado que sirva e realmente no âmbito do design para todos, design universal, que sirva para todas as pessoas, até lá nós temos que fazer escolhas, mas as nossas escolhas em função das nossas necessidades específicas têm que ser também em função de informação fidedigna e atualizada, para que nós possamos fazer as escolhas. Escolhas essas em função de se vamos sozinhos, se vamos acompanhados de pessoas em que temos intimidade para nos agarrarem, para nos pegarem ao colo, para chegar ao nosso quarto e baixarem o chuveiro a uma altura que nos dê jeito, ou não, ou se viajamos de facto com uma pessoa, um colega de trabalho, que enfim, temos algum conhecimento, mas não temos intimidade e não temos que a ter, e é isso que as pessoas também muitas vezes no contexto turístico não percebem, acham normal a falta de autonomia das pessoas com deficiência. Isso é um erro. Muitas vezes eu costumo dizer, não estamos a falar de rampas, estamos a falar de pessoas que querem em autonomia, em igualdade de oportunidades, em segurança e com dignidade aproveitar a oferta turística, e são clientes como os outros, pagam como os outros, e portanto a receita desses clientes é exatamente igual à dos outros, e ainda por cima com o efeito de arrastamento, porque se eu tiver uma pessoa com deficiência no grupo, há todo um grupo que só vai para aquele recurso turístico porque é acessível para uma das pessoas do grupo, e podem ir 20 pessoas, pronto, mas até isto entrar dentro da cabeça das pessoas às vezes demora um bocadinho de tempo. Mas pronto, não vamos desistir. Não sei se tem alguma questão, eu só fiz aqui um bocadinho o enquadramento, mas se não tem agora nenhuma questão, passava então ao Carlos para dar aqui um bocadinho do testemunho dele, para depois a Sara falar da Tour for All. Olá, boa tarde. Muitas das pessoas que nos estão a ver e a ouvir penso que são pessoas com deficiência e irão entender muito daquilo que vou referir. Nós, pessoas com deficiência, e no meu caso particular, deficiência física, quando nos predispomos a ir para um destino turístico ou ir à praia, ou se é uma praia que nós não conhecemos, se é um destino que nós não conhecemos, temos ainda que projetar, quase projetar mesmo, ter primeiro uma primeira fase de recolha de informação, tentar perceber se essa praia, se esse hotel ou esse restaurante pode ser para ir jantar com um grupo de amigos, por exemplo, se tem acessibilidade. É muito importante, uma coisa que eu noto ainda, e que nesta ferramenta, portanto, no Tour for All, eu vejo-a, portanto, satisfeita, é a necessidade de ter a informação com rigor. E quando digo a informação com rigor, é mesmo levá-la ao limite, quantificar mesmo.
Por exemplo, se eu entro aqui na plataforma e pesquiso um restaurante onde vou jantar com os meus amigos, uma coisa é estar-me lá a informação de que há um degrauzinho à entrada do restaurante, e outra coisa é dizerem-me quanto é que mede esse degrau, quantos centímetros tem esse degrau. E eu, na posse dessa informação, vou perceber, portanto, se aquele degrau é uma barreira intransponível para mim, ou se não, se o poderei ultrapassar ou de forma autónoma ou com recurso à ajuda dos meus amigos ou de quem quer que seja. Isto é muito importante mesmo para não chegarmos, portanto, aos locais e depois não nos vermos frustrados. Quantas vezes não chegamos a um restaurante e depois não conseguimos entrar porque o degrauzinho afinal não é um degrauzinho, ou na perspectiva de quem nos disse era um degrauzinho, mas na nossa perspectiva e de acordo com as nossas necessidades é mesmo um muro, e temos que ir embora para outro sítio e acabamos por ficar sempre, e isto as pessoas com deficiência que nos estão a ouvir e a ver percebem claramente e de certeza que se identificam com isto, acabamos por ficar com esse peso em cima dos ombros, ou seja, quase que como a nossa presença influencia a experiência do grupo. Não é, claro que não é, é a falta de acessibilidade e também a tal falta de informação. Por exemplo, eu abri aqui, fiz uma pesquisa aqui na plataforma e fui pesquisar uma praia. As praias para mim são ambientes que eu adoro desde sempre. E eu, a pesquisar aqui, por exemplo, fui pesquisar no concelho de Reguengos de Monsaraz e depois concretamente em Monsaraz. E aparece-me aqui uma praia e tenho cá a informação que eu estava a dizer há pouco, precisa, ao ponto de me dizerem, por exemplo, se há na praia um staff que presta apoio às pessoas com deficiência, por exemplo, na ida ao banho. E isso o que é que me permite? Permite-me perceber que eu posso ir àquela praia ou acompanhado ou sozinho também, se quiser. Porque sei que quando ali chegar, portanto, vou ter a acessibilidade, vou ter o estacionamento, vou ter a acessibilidade e em tudo aquilo em que eu precisar de algum apoio, existe nessa praia um staff que o vai providenciar. Esta praia, de facto, é uma praia que tem algumas... Ali no Alentejo, no Lago Alqueva, eu diria que quase todas têm um nível de acessibilidade fantástico mesmo. Aqui, por exemplo, o facto de ter havido este investimento ao nível da acessibilidade e de haver a disponibilização dessa informação de forma muito detalhada, permite-me, é um local onde eu vou algumas vezes e onde, ao contrário daquilo que sempre acontece, em que são os meus amigos, os meus familiares, os meus filhos, que me facilitam o acesso a determinada atividade, ali não, ali até consigo ser eu a facilitar-lhes o acesso a algumas atividades. Como tenho aquele staff, como tenho toda aquela acessibilidade, por exemplo, eles têm uns barcos elétricos e eu tenho algum jeito para tripular o barco e já conheço o lago assim muito bem. Quando vou ali sou eu que levo os meus amigos ou que levo os meus familiares a passear pelo lago. Claro que o facto, como eu dizia há pouco, de ter havido, portanto, este investimento ao nível da acessibilidade e depois a outro nível, através da plataforma, a disponibilização da informação desta forma tão detalhada, leva-me a escolher aquele local e passar um dia ali, desfrutar daquele dia da melhor forma e sem nenhum constrangimento, sem nenhuma frustração, antes pelo contrário. Isto depois aplica-se a tudo e todas as pessoas que nos estão a ver e que têm deficiência sabem que é assim. Quantas vezes nós, quando estamos à procura de um hotel, não recorremos, por exemplo, ao Street View do Google para tentar perceber a entrada, ou ligamos para o hotel para tentar perceber. Nós vemos, portanto, que tem um quarto adaptado, mas depois precisamos de alguns detalhes. E são esses detalhes que nos vão permitir, de acordo com a nossa lesão,
porque cada lesão é uma lesão, não há duas iguais, não é? Quando nós temos acesso, portanto, ao detalhe dessa informação, é que vamos poder então decidir se sim optamos por aquele hotel ou se continuamos a busca até encontrar um que venha ao encontro daquilo que nós precisamos. E de facto, aqui eu convido-vos mesmo a fazerem darem uma vista de olhos à plataforma e irem pesquisando assim em alguns conselhos e entrar mesmo depois no espaço ou de cada hotel ou de cada praia e ir ver de que forma é que a informação está disponibilizada. São espaços que foram auditados por pessoas que têm formação. As coisas, quando nos dizem aqui, quando nos dão informação, por exemplo, eu venho aqui às instalações sanitárias, temos a informação, mesmo ao pormenor, largura da porta, maior ou igual a 78 centímetros. Se eu andar numa cadeira de rodas elétrica, eu preciso de determinada largura. Se eu andar numa cadeira de rodas manual, que é o meu caso, se calhar se tiver uma largura inferior, mas se ela estiver lá quantificada, eu consigo perceber se a posso utilizar ou não, se poderei ir ou não. Portanto, a importância desta ferramenta a este nível é esta, sem dúvida, claramente, é dar-nos a informação muito detalhada, de forma muito precisa e quantificada mesmo. É extremamente importante, eu não me canso de dizer isso quando falo, por exemplo, num hotel, quando fico hospedado num hotel e percebo ou surgem alguns pequenos constrangimentos, digo sempre, quando alguém telefonar para aqui a pedir informação, por favor, deem detalhes, quantifiquem as coisas, porque não há ninguém melhor do que eu para saber que tipo de degrau é que eu consigo ultrapassar na minha cadeira. E, portanto, eu só o consigo avaliar se me for dado, portanto, se me for dado esse detalhe, a informação ao nível desse detalhe. Recorro muitas vezes à plataforma, ela também, para além disso, tem fotografias. As fotografias são elementos que nos percebem, que nos permitem ver, por exemplo, as instalações sanitárias aqui na praia, ver mesmo dentro como é que está a disposição do lavatório, da sanita, a torneira, se tem monocomando, se não tem monocomando, se a porta abre para dentro, se abre para fora, enfim, todos aqueles detalhes que nós precisamos para decidir se vamos optar por esse espaço ou não. Dá-nos a informação também. Sim? Desculpa, só aqui interromper porque, pronto, estás a falar muito da plataforma e eu penso que vamos ter a oportunidade de a ver, não é? Portanto, e tirar algumas dúvidas e ver em primeira mão quem ainda não conhece e ver exatamente aquilo que estás a dizer. Está só a atiçar a vontade. Está a atiçar, exatamente. Muito Sim, bom, mas muito bom. eu posso já, tudo aquilo que o Carlos está aqui a dizer, eu vou-vos apresentar aqui os diferentes tipos de questionários e alguns exemplos, exatamente isto que o Carlos está a fazer. Portanto, a seguir, não se preocupem que vão ver isto depois em loco. Portanto, a importância, eu destacava mesmo isso, o facto de haver, eu sempre que fui para um destino turístico, quer seja, portanto, um hotel, uma praia ou até mesmo um restaurante, como referia no início, sempre que me deparei com algum constrangimento que depois provocou ali uma frustração, quase sempre assentou na falta de informação, ou informação não detalhada. E daí o facto de eu referir sempre isto. É muito importante porque, como dizia há pouco, e todos vocês sabem isso, como eu, ou pelo menos as pessoas que têm deficiência, sabem na primeira pessoa, não há duas lesões iguais e a importância portanto, o que é bom para mim, o que pode ser acessível para mim, isto no limite de situações, imaginem, de ir a um restaurante, como vos dizia há pouco, claro que o ideal é não ter o degrau, não é? E é para isso que nós trabalhamos e é por isso que nós lutamos. Mas, tendo em conta a especificidade de cada lesão, há situações, e no meu caso isso acontece frequentemente, como eu ando numa cadeira de rodas manual, felizmente tenho bastante autonomia, há situações em que se eu perceber concretamente que tipo de degrau é que está ali, eu poderei ir, mesmo assim eu poderei ir.
mesmo não tendo as condições necessárias. Poderei ir e poderei aproveitar depois para sensibilizar o responsável do restaurante para que crie as condições para que atrás de mim venham mais, não é? Que alargue, portanto, o acesso. Neste aspecto é fundamental. Em termos, por exemplo, das viagens que faço, deparo-me muitas vezes eu viajo muitas vezes sozinho e deparo-me muitas vezes com isto, que são coisas tão fáceis de resolver, às vezes até sem investimento. Passa muito, portanto, pela formação, pela sensibilização. Por exemplo, um hotel, quando vende um quarto a uma pessoa com deficiência, era importante que tivesse uma checklist de meia dúzia de pontos que têm que ser picados, não é? Em função das características da pessoa a quem vai vender o quarto. E o facto disso não acontecer, por exemplo, acontece muitas vezes eu chegar a um hotel e depois ir para tomar banho, e uma coisa tão simples como o chuveiro, em vez de estar colocado a uma altura que eu chego, e até pode estar, porque normalmente as barras de chuveiro são reguláveis, só que lá está, como não é picado, já não é a primeira vez que me acontece, que eu já estou preparadinho para tomar banho e quando começo a procura do chuveiro, olho para cima e ele está lá em cima. E tenho que voltar outra vez a vestir-me, ir ao telefone, ir pedir a alguém da recepção que me venha colocar o chuveiro em baixo, o chuveiro, as toalhas, enfim, tudo isso. Mas já vão aparecendo também, é importante também falar dos bons exemplos. Este da praia que estava a dar há pouco de Monsaraz, e de todas as outras ali à volta do lago, são excelentes exemplos de acessibilidade. Haverá coisas a melhorar, haverá certamente em algumas, mas posso-vos dizer que são excelentes exemplos e é bom falar neles até para estimular que outros sigam o mesmo caminho, não é? Eu, por exemplo, há muito pouco tempo fiquei num hotel em que pela primeira vez, aliás, até isto, vejam bem, o facto de às vezes haver formação também ao staff do hotel, chega a este ponto. Eu reservei o hotel em viagem e a meio da viagem ligaram-me de volta do hotel a dizer-me: Carlos, peço imensa desculpa, mas a pessoa que estava a ocupar o quarto, que iria sair hoje, prolongou a estadia e não temos o quarto disponível. E a pessoa perguntou-me que tipo de lesão é que o Carlos tem? E eu expliquei, e estas perguntas devem ser feitas sem constrangimento, porque se a pessoa não me fizer essa pergunta e se eu não lhe responder, também não vai conseguir avaliar se me consegue encontrar outra solução. Ela fez-me essa pergunta, eu expliquei-lhe, portanto, qual era a minha condição, que andava de cadeira de rodas manual, uma cadeira extremamente pequena, disse-lhe até a largura da cadeira, para facilitar, lá está, quantifiquei mesmo, fui ao detalhe, e ela disse-me logo de caras: ok, então não há problema, eu vou transferi-lo para outro quarto, que é um quarto que tem uma casa de banho não estando adaptada, mas como o Carlos tem muita autonomia, como me refere que tem muita autonomia, vou transferi-lo para outro quarto, que a casa de banho tem uma área grande, e vamos colocar uma cadeira de banho na casa de banho. O Carlos de certeza que vai conseguir, e assim foi, lá cheguei, correu tudo perfeitamente. Esse hotel, por exemplo, foram ao pormenor, foi a primeira vez na minha vida que eu vi isto. Tinha mesas para pessoas que andam em cadeira de rodas elétricas. Eu tenho amigos meus que utilizam cadeiras de rodas elétricas e quando vamos a um restaurante ou num hotel, quando vamos tomar um pequeno almoço, eles estão ao pequeno almoço quase a meio metro da mesa, não é? Porque a cadeira não entra debaixo da mesa, porque não tem altura, porque não tem largura, e ali não, isso estava previsto. Ou seja, há um trabalho muito grande ainda para fazer, não é? E nós estamos a fazê-lo, por exemplo, hoje, mas também muito já se fez. Excelente, Carlos, obrigada. Eu é que agradeço. Eu tenho estado aqui também já a responder a algumas mensagens, pronto, porque vais suscitando esta vontade desta partilha e desta pesquisa, e aqui a Ana Fernandes fez uma questão importante, que é: então, mas eu fiz aqui uma pesquisa e tenho pouca coisa no distrito de Setúbal, e pronto, isto depois acontece realmente na plataforma, não é? Nós tivemos o apoio mesmo do Turismo Portugal e da Fundação Vodafone Portugal para o arranque, e fomos
podemos realmente andar aí pelo país todo a fazer algumas visitas técnicas, mas não conseguimos ir a todos os concelhos. Depois, com o avançar da carruagem, naqueles projetos que a Ana estava a apresentar, estivemos mais focados na região centro, na região do Alentejo Central e no Algarve. Porquê? Porque lá está, este trabalho para ser os próprios recursos a pagarem para nós fazermos, estão muito reduzidos, não é? Portanto, trabalhamos muito com financiamento e com o apoio para podermos deslocar-nos, fazermos o levantamento da informação e disponibilizarmos. Mas temos a mais-valia de cada um de vocês, com um pequeno registro na plataforma, também poderem inserir a informação. E eu vou explicar isso um bocadinho e pronto, nas nossas formações, nas quais o Carlos também vem às formações presenciais e nas formações online, e eu já vi que há aqui algumas pessoas que já fizeram também algumas das nossas formações online. Temos também essa vertente, ou seja, como utilizar esta ferramenta não só como pesquisa, mas também para inserir informação. E, portanto, temos esta mais-valia de poder, qualquer partilha que vocês, imagina, vão a um restaurante na vossa região, que é muito bom, que tem boas condições, e vocês, se quiserem, podem partilhar essa informação para outras pessoas que possam vir a utilizar esse restaurante. E, portanto, também dar essa, ter essa mais-valia na utilização da ferramenta. Deixa cá ver se eu aqui tenho aqui mais alguma questão. Também está aqui uma da Bárbara. Pois, aqui está a Bárbara também a partilhar que com o tempo, havendo informação e acessibilidade, os espaços vão querer estar. Sim, ou seja, percebendo a mais-valia que tem promoverem estas condições de acessibilidade, não é? É um benefício. Muitos deles só têm dificuldade em aceitar as nossas visitas quando acham que não têm as condições e ficam com receio que a gente vai fazer o trabalho da ASAI, mas o objetivo da plataforma Tour for All em si é colocar a informação das condições que têm, ok? Portanto, isto tem este degrau, lá está este desnível com estes centímetros, tem ou não tem uma entrada alternativa e como é que é essa entrada alternativa, como é que é a casa de banho adaptada. Não basta dizer que tem casa de banho adaptada, não, nós damos depois realmente a informação de quais são as condições dessa casa de banho adaptada. Já encontramos muitas que não têm assim as melhores condições, também é verdade, não é? Como vocês sabem, depois encontramos muitas que estão com armazém ou que já tiveram as barras e entretanto depois tiraram. Isto, não é? Portanto, nestas visitas o que acabamos por fazer é, quando levantamos essa informação e não é ideal, nós colocamos essa informação disponível, pedimos, se houverem alterações e melhorias, que nos digam, mas também damos indicação, olha, isto era importante ter a barra assim, ou são barras fixas e nós sugerimos que devem ser barras rebatíveis, ou não tem trinco na porta, sei lá. Às vezes são pequenos detalhes que nós acabamos por dar indicação, e o já fazemos nas visitas técnicas, mas porque também fazemos um relatório de acessibilidade com sugestões de melhoria para os recursos. Ou seja, eles acabam por, quando nós fazemos a visita técnica, fazemos também a consultoria, não é? Portanto, vamos dizer, isto está bom, isto está mais ou menos, e aquilo precisam realmente melhorar, e as sugestões para melhoria são estas. Mas não têm nenhuma obrigatoriedade de o fazer, não é? Com o nosso relatório. O que nós também vamos dando indicação é, segundo a lei, o Decreto-Lei 173 de 2006 tem determinadas diretrizes, mas os nossos relatórios, muitas vezes, também vão para além daquilo que está na lei. Mas pronto, só para vos dar aqui este enquadramento, e se calhar o Carlos, depois, se quiseres ir também fazendo alguns comentários, tá, ora, deixa-me cá ver. O que é que eu vos queria perguntar antes de eu partilhar aqui o ecrã? Já conheciam a plataforma Tour for All? Só para eu ter uma ideia se isto é novidade, ou se quiserem pôr aqui no chat. Está aqui já a Ana, a Bárbara também a dizer que sim. Esther, Magali. Pronto, isto é bom, já temos aqui uma série de gente a dizer que sim. Boa. Significa que é uma ferramenta que começa realmente a estar disponível e poderem tirar partido dela. Vou então partilhar aqui ver se eu consigo. Já estão a ver? Sim. Sim, pronto. Esta é a plataforma Tour for All, a base. Quando nós carregamos aqui
Tour for All, ela vai aparecer se calhar a primeira vez é capaz de aparecer primeiro um ecrã com bandeiras para nós escolhermos Portugal, porque isto é uma plataforma que vem de Espanha. Nós customizámos para Portugal em 2016 e, portanto, há aqui alguma informação que é de Portugal e Espanha, e a Espanha também tem vindo a fazer algumas parcerias com outros países, como a Alemanha, como a Índia, como alguns países também na América do Sul, portanto, no sentido em que esta plataforma tenha uma dimensão maior, não é? Portanto, tirar partido da disponibilidade da informação de uma forma mais global. Da mesma maneira, e apoiada quer pelo Turismo Portugal, quer pela Fundação Vodafone Portugal, e o trabalho que fizemos com a Prediv foi disponibilizar esta plataforma também em 7 idiomas, ou seja, para os turistas, quando vêm para Portugal, poderem ter a informação das condições de acessibilidade dos nossos recursos nas línguas pronto, que lhes são mais próximas, da mesma maneira como vocês têm informação também de destino de Espanha ou da Alemanha, pronto, ter aqui também alguma informação se vocês quiserem viajar para outros países, mas com mais força estamos em Portugal e Espanha. Depois tem aqui uma informação base do Organiza a Sua Viagem, Destinos Tour for All e Experiências Acessíveis. Isto é uma área em que nós criámos uma base, mas não é o nosso foco em termos de criar o destino ou das experiências. Os destinos são essencialmente fazer um filtro por região, fazemos por Algarve, por Alentejo, Açores, pronto, aqui um bocadinho para ser mais fácil fazer pesquisa, mas a forma mais fácil que eu vos tenho de sugerir de procurar informação é aqui com este botão de procurar recursos turísticos. Ao carregar aqui em procurar recursos turísticos, vocês têm aqui filtros e normalmente podemos fazer estes filtros por categoria e subcategoria, ou seja, eu quero ver mais na área dos monumentos, ou quero ver mais na área da cultura, ou as praias, ou então alojamentos, e portanto escolher por aqui. Se vocês puderem fazer alojamentos e depois aqui também diferentes tipologias, temos a categoria e subcategoria, vocês podem procurar por aqui, ou então só a categoria e abre o leque maior. Em termos do filtro por país, distrito, concelho e localidade, que é aqui a freguesia, vocês podem fazer aqui uma pesquisa mais pormenorizada ou mais alargada. Atenção que Portugal e Espanha não estão por ordem alfabética, são logo os primeiros, portanto Portugal está em primeiro, e eu depois posso carregar aqui no procurar. E aqui ele vai-me dar então os alojamentos, que foi a categoria que eu escolhi, mais no nosso país. E já vem aqui uma série de informação, né? Estamos com 506 resultados, alguns deles são inserções de utilizadores como aquilo que eu estava a sugerir que possam vocês fazer. Ou seja, aqui esta casa das Anelis foi uma troca de e-mails que fiz esta manhã, ou seja, é uma senhora que tem um alojamento local na região do Nadador Caldas da Rainha e que me estava a dizer, eu quero promover a minha informação na plataforma Turforal, como é que eu posso fazer? E, portanto, ela começou a fazer o registro, ainda não o acabou, pelo menos há bocadinho, quando eu abri, ela só tinha colocado uma fotografia e não preencheu o questionário, portanto, agora eu vou falar com ela para ela acabar de preencher. Aqui, por exemplo, o Cooking and Nature Hotel de Porto de Mós já preencheu alguma informação, que também falei com eles há relativamente pouco tempo, e eles preencheram 2 tipos de informação. Uma é esta avaliação do utilizador, um bocadinho só a carregar em alguns botões para dizer se sim ou se não, a responder a estas questões. Conseguiu chegar e aceder ao recurso sem problemas? Uma pessoa em cadeira de rodas consegue chegar e aceder sem problemas? Portanto, isto é perguntas muito específicas que foi uma adaptação recente implementada por Espanha. A área em que nós trabalhamos mais aqui em Portugal é esta questão do questionário do utilizador e do questionário técnico. O questionário do utilizador é aquele que está disponível e que eu já vos vou explicar, que vocês podem vir a utilizar para
inserirem um restaurante que utilizem muito e, portanto, passar também esta informação. O questionário técnico é aquilo que nós também acrescentamos quando são visitas técnicas feitas por nós. Como é que vocês conseguem ver a diferença? Quando entram aqui dentro destas imagens, nós temos, por exemplo, o Inatel da Graciosa e das Flores. Ao lado tem aqui, é uma nuvenzinha verde, que quando eu entro, ele vai aqui, as condições de acessibilidade deste recurso turístico foram analisadas por técnicos. O que é que significa? Foi uma visita técnica nossa ao espaço e então aí nós vamos ter a informação do questionário do utilizador e do questionário técnico disponíveis. Por exemplo, não é? Portanto, só aqui dar, nós colocamos a informação da entrada, da zona de atendimento ao público, a circulação interior, o quarto adaptado, a restauração, o WC adaptado nas zonas comuns, serviços e equipamentos, o estacionamento reservado e o espaço exterior. Isto é, na área de alojamento, as várias áreas. Mas lá está, aqui a informação da entrada e desta área, não é, do acesso para entrar, tem, por exemplo, aqui a pergunta: a largura da porta de entrada é maior ou igual a 78 centímetros? Colocamos aqui o 78 porque é a medida de Espanha. Em Portugal, a medida de porta interna é 77, mas a porta exterior já era 87 centímetros. Mas tínhamos que escolher aqui qual é que era a medida para ser uma pergunta de resposta sim ou não, e ficou os 78 centímetros. Mas dentro do questionário técnico, já vamos ao pormenor qual é que é exatamente a largura da porta. Aquilo que o Carlos estava a dizer há bocadinho, não é? Portanto, poderem ter a informação, e aqui está dividida entre informação geral, acessibilidade cognitiva, motora, visual e auditiva, e se eu entrar aqui na acessibilidade motora, eu já vou ter a informação. Primeiro começa pelo lugar reservado, se eu for aqui então ao acesso ao estabelecimento, tenho também a questão do degrau rebaixado e como é que ele é em termos de medidas e larguras e inclinações, e aqui a porta de acesso. Por acaso não diz aqui... largura livre da passagem da porta de apenas uma folha, 125 centímetros. Okay? Só para vocês perceberem aqui o detalhe que é dado no questionário técnico e o detalhe, a informação que é disponibilizada no questionário do utilizador. De qualquer das maneiras, eu vou-vos mostrar aqui também um exemplo, só na parte do questionário do utilizador, que vocês podem fazer para pôr estas medidas. Eu acho que é aqui neste complexo da piscina. Não sei se já estão a ver o complexo de piscinas municipais de Vila de Rei. Sim. Sim, pronto. Aqui só para vos dar um exemplo. Aqui na entrada, eu vou ao questionário do utilizador e na entrada, aqui tem a largura de porta de entrada maior ou igual que 78, vamos analisar a alternativa, porque esta é a porta de entrada, mas como nós pomos uma descrição na fotografia, aqui temos que a entrada principal tem um ressalto de 12,5 centímetros. Percebem? Podem ir buscar alguma informação ou inserir alguma informação deste detalhe que o Carlos estava a dar como exemplo, que é muito importante para ter esta noção de medidas, também pode ser colocada e adicionada nesta área da fotografia e da descrição da fotografia. E depois, pronto, é realmente fazer aqui uma pesquisa, de circulação, em termos de como é que são as escadas, como é que são o elevador, que larguras é que tem a porta, se existem desníveis, como é que são as casas de banho, que aqui vamos bastante ao detalhe, e portanto temos aqui estas hipóteses todas e com diferentes categorias, sendo que, como estava aqui a colega não conseguimos ainda ir a todos os conselhos. Gostaríamos que sim, que houvesse essa possibilidade, mas nem sempre é fácil, não é? Fazer este trabalho. Eu agora gostava de conseguir voltar a ver-vos, porque com esta apresentação não vos vejo. Vou ver se eu consigo. Tem que parar. Já parei? Ok. Pronto. Só para perceber dúvidas que vocês tiveram só com esta pequenina apresentação. Portanto, em termos da informação que disponibilizamos, podem fazer filtros pela região.
sendo que eu normalmente vou até, às vezes é ao concelho, escolho Portugal, vou ao distrito e depois concelho, não vou muitas vezes à localidade, que é para me dar ali um leque maior. Depois, e nem sempre preencho a categoria e subcategoria. Se eu quiser só ver alojamentos, mas não me interessar as questões da localização, assim, quer em Portugal e quer o alojamento, podemos fazer essa pesquisa por aí, sendo que temos também o benefício de algumas destas pesquisas poder ter alguns critérios de acessibilidade, que eu já vos vou mostrar, vou lá voltar e mostrar os critérios de acessibilidade. Esses critérios de acessibilidade só vão funcionar o filtro se tiverem os questionários técnicos inseridos. Ou seja, são informações que, portanto, para a plataforma funcionar, tem que ter determinadas respostas, não é? Portanto, imaginemos, tem cadeira anfíbia na praia, ou tem cadeira de apoio para acesso à piscina, ou grua de acesso à piscina. São questões muito específicas e que são importantes, não é? Para as pessoas saberem. Há muita gente a perguntar-me, Sara, onde é que há piscinas em hotéis que tenham acesso, e são muito poucas, não é? Eu quase que sei pelos dedos das mãos aquelas que estão na Turforol e que têm estas opções. Mas têm esta hipótese de, sendo que quando estão com o questionário técnico preenchido, elas também aparecem nestes critérios de acessibilidade. Mas faço a ressalva que quando nós avançamos com o projeto Turforol, não é? As primeiras visitas fizemos em 2018 e 2019, ainda não existia o questionário técnico, o que significa que nas inserções mais antigas, podemos não ter o questionário técnico ainda inserido. É uma coisa que nós temos vindo a atualizar à medida que trabalhamos também nos territórios. Lembro-me que fizemos um trabalho também com a Cima Alto Minho, lá para cima, e que foi isto, à medida que nós temos depois trabalho específico em determinada área, nós vamos rever a informação, e nos projetos que fizemos que a Ana vos esteve a mostrar, nós também pedimos a todos os recursos que nós editámos desde o início para irem validando a informação. Fizeram alterações, enviem a informação das atualizações que foram feitas e fomos atualizando, e depois são esses que depois estão nos tais guias que a Ana apresentou nas publicações, onde nós temos aqueles guias da oferta turística por região. Ok? Ora, que dúvidas é que podem surgir? O que é que vocês querem que eu possa apresentar mais em detalhe? Alguém? Senão eu vou continuando a apresentar. Sara, eu estava-me a lembrar daqueles roteiros que têm sugestões de programa. Sim, vários sim. dias. As experiências acessíveis, exatamente. Nós fizemos aí esses programas, mas eles já têm algum tempo, ou seja, fizemos a ideia, vamos por exemplo para a Batalha, porque sabemos que é uma zona que tem assim tem o Hotel Vila Batalha, o próprio museu, há o restaurante também, que é uma boa referência na área da acessibilidade, que é o Mosteiro do Leitão. Então aí nessa região conseguimos fazer um destino, não é? Acabamos por ter onde dormir, onde comer, o que fazer, e portanto aí com essa diversidade criámos e tentámos fazer isso, por exemplo, também para Sintra, pensando nos parques dos Montes da Lua, parques de Sintra, Montes da Lua, portanto, ali há algumas ideias, mas pronto, há se calhar agora outras propostas e que vamos tentar ir trabalhar também essa área desses destinos acessíveis, né? de procurar essas experiências acessíveis. Aqui era o que o Nathan estava a dizer, era o que eu ia pedir, sugestões. Aquilo que vos também posso dizer é, vou-vos apresentar, se vocês quiserem inserir algum recurso, como é que fazem, e podem ter sempre a nossa ajuda, podem ficar sempre com o nosso contacto, e eu até vou pôr aqui o meu e-mail, porque isto é uma parte que eu costumo fazer, que é estar disponível para ir ajudando quem quer fazer esta utilização da ferramenta para inserir alguma informação e tiver dúvidas, pode entrar sempre em contacto connosco. Já está aqui a Ana com uma dúvida. Ana Soares, força!
Olá, boa tarde. Olá, Não boa estava a tarde. conseguir pôr a mão, entretanto já descobri onde é que se colocava, peço desculpa. Eu tinha uma dúvida que é a seguinte: eu estou aqui a representar uma empresa que lançou também uma app para o turismo, que está disponível em 30 línguas e que também tem a parte da acessibilidade mais direcionada para pessoas com dificuldades visuais. Porque ela tem um módulo Explore e funciona em modo audioguia que permite, por exemplo, um cego fazer uma rota autonomamente com a app. Eu gostaria de saber se vocês também estão abertos a outro tipo de parceiros privados, com sugestões, com parcerias, com ideias que possam complementar, ou se isso não acontece no vosso caso. Não, nós Pronto. estamos disponíveis para trabalhar com toda a gente. A gente precisa de gente a trabalhar esta área. Ok. Quantos mais forem a gente pudesse ajudar uns aos outros, melhor. Porque esta partilha de informação e esta. Às vezes a gente quase que funciona só como intermediários de pessoas que querem saber alguma coisa e nós encaminhamos. Temos mesmo clientes estrangeiros que vêm para Portugal e ainda se lembram da Accessible Portugal quase como sendo a agência, que depois querem um transporte adaptado ou querem um aluguer de um carro, e nós acabamos sempre por fazer essa ligação. Portanto, Ana, aquilo que quiser trabalhar connosco, Não, mande-nos porque um e-mail. isto é um bocadinho daquilo que foi dizendo e aconteceu connosco também, quando lançámos a app, passado nem um mês, nós já estávamos com a necessidade de ter uma atualização enorme. Tudo vai surgindo todos os dias a necessidade de atualizações, ou seja, ela está em constante atualização, é como no vosso projeto e aqui é igual. E nós sentimos o mesmo a carregar os pontos, porque tem todos os pontos de Portugal, carregados, não é? Sentimos que há uma dificuldade muito grande, tal como vocês têm, da informação chegar e a própria reticência vem mesmo de dentro dos próprios municípios, não é? A nossa app também é gratuita, o objetivo é que os municípios adiram a ela no seu todo, e ela para o utilizador é 100% gratuita, sem publicidade. E acaba por haver uma reticência muito grande, até na própria questão da informação. Nós tivemos o cuidado pela proteção de dados, de pedir autorização até para usar as fotografias do próprio site deles, e houve muitos municípios a recusar, quando eu tenho um produto que o está a divulgar e que é acessível. E também sustentável, tem os destinos sustentáveis, não é? A acessibilidade, ela enquadra-se em vários pontos, não é? Nós temos que olhar, e aquilo que começaram a formação a dizer, cada vez mais nós temos um turismo crescente, cada vez mais nós notamos que é um turismo mais sénior também, porque são as pessoas que têm mais disponibilidade para viajar, não é? E depois temos que ter em conta a experiência para todos. Certo, e para esta Mesmo diversidade. quem tem uma limitação consiga ter a experiência, não é? Dentro daquilo que possa usufruir. Pois temos aqui um caminho muito longo a trabalhar, mas isso é como tudo. O caminho vai-se fazer. caminhando, não é? E caminha connosco. Nunca caminhamos sozinhos. Pronto. Daí aquilo que eu posso dizer é que ainda há muito desconhecimento e, portanto, há muita gente que quando nós vamos tentar fazer uma visita e são gratuitas, não é? Porque nós trabalhamos muito com projetos que são financiados. O nosso tem zero financiamento, é 100% desenvolvimento da empresa. Isto é mesmo humor. É uma empresa da área da IT, nós trabalhávamos na área da banca, e é mesmo um projeto que foi pensado pelo nosso diretor, tem mesmo amor aqui, porque tem zero apoios, zero. Portanto, mas pode eventualmente vocês utilizarem esta ferramenta um bocadinho como eu estava aqui a fazer com a Tour for All, de serem as pessoas depois a dinamizar, não é? Agora, sim, nós temos essa parte também. Da informação que é passada, é importante que seja fidedigna e atualizada. Pronto, ou seja, quando vocês puderem eventualmente inserir na informação, é importante que coloquem, lá está, se o degrau tem 10 centímetros, ou se tem 15, ou se tem 25, se a medida da porta for 70, não podem pôr também tem mais do que 78. Percebem aqui um bocadinho a importância depois destes detalhes. Mas para as pessoas cegas, nós aqui aquilo que trabalhamos
trabalhamos é a própria plataforma tem acessibilidade web e também a informação que nós vamos colocando em termos de descrições das fotografias, pronto, a própria orientação e a informação específica para as questões do multiformato. Nós normalmente na área da cultura aquilo que fazemos é, se tiver, nós colocamos a informação que tem, ou seja, se tem maquetes, estátuas, se tem plantas em relevo, se tem informação em braille, se for para as pessoas surdas, se tem vídeos com língua gestual portuguesa, portanto isso vamos eventualmente colocando essa informação adicional, mas se não tem, nós não pomos nada. Portanto, é um bocadinho a nossa... Por acaso tem aqui uma questão que para a parte da linguagem gestual, não é? Porque cada país tem a sua. Nós temos feito a divulgação da nossa app nas lojas do turismo Porto e Norte, aqui no Porto, eu estou no Porto, e por acaso tivemos, aqui há uns dias tivemos um surdo mudo lá, e ninguém sabia como lidar com ele. Por acaso não fui eu que recebi, foi outra colega, e eu disse à minha colega, ok, ela disse, eu não sei, não sabia ajudar. Eu disse, mas eles conseguem ler no telemóvel, são surdos, mas conseguem ler, e ela, pois, mas... E eu saber qual era a língua dele, não é? Isto aqui é um processo um bocado complicado. Sim, e depois ela disse, mas eu também nem me lembrei, porque eu podia escrever em inglês, não é? Às vezes depois até acabamos por bloquear... sem saber, nós falamos não é? muito isso das nossas formações, porque a língua gestual não é universal, mas também há muitas pessoas surdas que não sabem bem a língua falada e escrita do país, porque a língua mãe é a língua gestual. Pronto, é só assim determinados pormenores, mas que pronto, é importante que se fixem. Hoje aqui para a nossa sessão não é tanto esse o foco, aqui o foco acaba por ser esta questão da informação das condições de acessibilidade, essencialmente para a limitação motora, mas é importante que vocês também fiquem com esta informação alargada, que nós tentamos realmente trabalhar as 4 grandes tipologias de limitação. Mas Ana, está à vontade para entrar em contacto connosco, comigo, está aqui já o meu e-mail e ajudamos naquilo que pudermos, está bem? Vamos trabalhar em conjunto. Vou então apresentar, se vocês depois quiserem fazer mais alguma pergunta, vão fazendo. Vou apresentar só como é que vocês podem... Espera aí que eu tenho que abrir primeiro. Tenho que abrir primeiro a plataforma. Desculpem lá. Que ela, entretanto... Fechou quando eu fechei a apresentação e agora vou abrir outra vez. Terem lá, aqui Tour for All, porque também nós criámos, para ser mais fácil as pessoas poderem fazer este procedimento de inserir recursos, criámos mesmo um manual do utilizador, temos os questionários simples disponíveis offline, ou seja, para vocês poderem retirar o questionário, poder preencher a informação à mão e depois então é que inserem na plataforma com fotografias. Portanto, temos aqui alguns desafios. Ora, então já tenho isto aqui aberto, vou partilhar. Não. Já estão a ver? Não. Ainda não? Vou parar outra vez. E agora? Sim. Sim, pronto. Já estamos outra vez na Tour for All. Como é que vocês podem fazer aquilo que eu estava a sugerir há bocadinho? Pesquisa e o filtro através de Portugal e tem aqui os tais critérios de acessibilidade. Portanto, podem eventualmente pôr acesso sem desníveis ou produtos de apoio para o banho. Portanto, colocar aqui algum tique numa das coisas que para vocês é realmente importante que tenha e então depois fazer a seleção a partir daí. Ok? Agora fiz aqui o exemplo deste critério de acessibilidade. O que eu escolhi foi produtos de apoio para o banho. E apareceram 100 recursos, está bem? Aqui da categoria, lá está, estão piscinas, estão praias, estão
eventualmente, que tenham esse acesso. Pronto, essa é uma das questões que vos disse há bocadinho. A outra é se vocês quiserem inserir então recursos, ou seja, uma é a pesquisa, que é isto que estamos a fazer aqui, o outro é serem vocês a inserir. Como é que podem fazer? Vêm aqui ao canto superior direito e têm, eu vou fechar a minha sessão, iniciar, não consigo fechar. Ok. Aqui no Participe, poder criar uma conta Tour4All de uma forma rápida. É um registro simples. Vocês têm que ter o nome, o apelido, o e-mail de acesso e uma password e aceitar aqui as condições de utilização e criar a conta. Ao terem, portanto, a sessão iniciada, portanto, ter o registro e o login, que eu vou pôr aqui o meu, eu já tenho mais acesso, não é? Tenho acesso como utilizador, editor, técnico e por aí fora. Vocês vão ter só o acesso como utilizador, mas passam a ter aqui este botão que diz adicionar recurso. Ao carregar aqui no adicionar recurso, vocês vão criar a tal base, vão pôr o nome, têm que escolher a categoria e subcategoria que também está na lista para vos ajudar um bocadinho a selecionar, depois põe o país, o distrito, o concelho e a localidade, portanto, mas tudo com filtros, não é? Se eu for aqui para Lisboa, concelho Mafra, e depois tem as freguesias do concelho, portanto tem aqui tudo isto tem que ficar definido. Eu vou pôr aqui só o teste para ser mais fácil vocês visualizarem. E agora vou, Mafra. Faço criar recurso. Ao abrir, ele primeiro vai-me dar o espaço para a informação geral. Eu vou pôr a morada, número da porta, código postal, o telefone, o e-mail, o site, uma pequena descrição e uma imagem de capa. Esta imagem é importante para ficar ali uma visualização, normalmente é do edifício, se tem uma informação com o nome na parte exterior, portanto essa é normalmente a nossa sugestão, da mesma maneira como podem pôr aqui as coordenadas, a latitude e a longitude para depois aparecer no mapa, mas isto tudo está no manual do utilizador. Eu vou só pôr aqui teste 2, que o que é obrigatório é aqui pôr a morada, mas eu sugiro que se ponha esta informação toda. Quando eu carrego para guardar os dados principais, ele vai-me abrir, então, as várias áreas do alojamento e a informação disponível. Depois é começar a preencher. Por cada área temos hipótese de inserir até 6 fotografias. Portanto, pela área da entrada, pela área da zona de atendimento ao público, a circulação interior e por aí afora, nós temos até 6 fotografias por cada área para inserir. E depois é ir preenchendo. O acesso é sem desníveis, é com degraus, é com rampa, e se eu escolher aqui a rampa, ele abre uma área para pôr a informação sobre a rampa. Se a entrada analisada é a principal ou alternativa, portanto, isto depois é com preenchimento com os tais ticos. Tem a zona de atendimento ao público e tem balcão de atendimento, se tiver, nós carregamos que sim e ele abre. Percebem? Isto funciona tudo desta forma. Mas para vocês prepararem esta informação, nós temos estes questionários preparados e disponíveis para vocês imprimirem, se quiserem, e preencherem antes, para poderem preparar a informação para colocarem aqui. Então, onde é que isto está disponível? É aqui no blog que nós pusemos, manual do utilizador, que eu depois já partilho este link no chat. E aqui então o que é que nós temos? Poderá descarregar aqui o manual, que eu já vou abrir daqui a pouco, e temos então os vários questionários também. Se eu entrar aqui no do alojamento, ele vai abrir o questionário offline que vocês podem imprimir ou gravar e preencher aqui. Mas que vos ajuda a recolher os dados para depois colocar na plataforma. O que é que nós temos também aqui em termos de ajuda? Pergunta sobre a rampa. A inclinação faz que a rampa seja utilizável de forma autónoma com a ajuda de terceiros ou não utilizável. Isto tem a ver com a inclinação, não é? Nós que andamos aí no terreno e que já temos o nosso olho clínico para olhar para as rampas e que se calhar até temos um inclinómetro no nosso telemóvel, conseguimos
perceber porque estamos mais habituados a fazer. Para quem não está tão habituado a fazer e perceber se uma rampa é realmente acessível porque tem 6% de inclinação, nós no manual que também está disponível temos um quadro com a informação do que é uma rampa acessível, o que é uma praticável, portanto com a ajuda de terceiros, e o que é não utilizável ou não acessível, para ser mais fácil vocês depois poderem preencher esta informação. E sugerimos que possam eventualmente, quem tiver interesse a ir ao detalhe, de poder descarregar uma aplicação que se chama Inclinómetro para ter no telemóvel e pôr o telemóvel em cima de uma rampa e ele vai dar a indicação ou em graus ou em percentagem da inclinação da rampa. São este tipo de sugestões que depois estão disponíveis aqui no manual, que eu também vou abrir. Espero que vocês estejam a ver. Se não estiverem, avisem-me. Pronto, aqui o manual foi um bocadinho nesta linha de orientação para como é que se faz o registro, como inserir o recurso, aquilo que eu estive a mostrar há pouco em termos de preenchimento, por exemplo, como é que se inserem as coordenadas, a importância de, quando for recolher estes dados, é importante ter uma fita métrica, ter a máquina fotográfica para tirar as fotografias e o tal inclinómetro para poder avaliar a inclinação das rampas. Depois tem aqui algumas sugestões, a importância do tamanho das fotografias, aqui nós ainda sugerimos que elas tivessem um máximo de 2 megas, e aqui como reduzir o tamanho das fotografias para poder inserir na plataforma. Eu aqui já sugiro que há uma forma mais rápida de reduzir o tamanho das fotografias e que elas tenham à volta de 400 capas, para não ser muito pesadas, porque depois foram muito pesadas e como são muitas, pode ser mais difícil de inserir a informação. Mas tudo isto, se vocês ficarem entusiasmados em utilizar esta ferramenta com esta vertente, entrem em contacto comigo, que eu tenho todo o gosto em fazer uma reunião específica e ajudar-vos a perceber mais esta dinâmica de como utilizar. Acho que isto só custa realmente no início. E depois, começando a fazer, torna-se mais simples. Cá está a tal quadro que eu estava a dizer das rampas. Em relação mesmo aos elevadores também, quais são as medidas de acessibilidade e porque ele faz a pergunta, o elevador é pequena dimensão, médio ou grande, e para vocês entenderem o que é que isto significa quando fazem a escolha, os espaços de rotação, aqui algumas diretrizes para a casa de banho adaptada, também exemplos de torneiras monocomando, portanto estão aqui alguma parte mais técnica para quem não souber poder utilizar estas ferramentas. E temos realmente estes exemplos, já voltei aqui atrás, Portugal, vou fazer aqui uma pesquisa para os meus últimos, eu tenho aqui já alguns, por exemplo, aqui esta igreja de São Gonçalo já é de uma formanda que está a começar a inserir a informação. Ao inserir, eu depois avalio e faço algumas sugestões de melhoria. Eu todos os dias, abro a Turforol e vou vendo as atualizações da informação disponível. Portanto, não sei, acho que esta questão de utilizar a ferramenta, a plataforma Turforol, para serem vocês a inserir a informação, traz aqui alguns desafios. Eu tenho até, olha, estou a ver ali a Carla Guerra, também já tive aqui a Susana, que já abordámos esta ideia, não é? Esta sugestão, e isto custa um bocadinho mais ao início. Depois podem realmente começar a utilizar de uma forma mais alargada. Dúvidas? Foi muita informação. Não sei, não estou aqui a ver nenhuma mensagem. Segundo nos disse depois a Esther, da Associação Salvador, ela teve que sair, mas que a partir das 6h30 ficariam as vossas perguntas, pronto, para nós também não fazermos aqui uma sessão muito, muito pesada. Não sei se alguém tem alguma dúvida, se quer ir amadurecer alguma pergunta. Pronto, estamos disponíveis, temos aqui os 3. Eu de vez em quando tenho que sair, tenho aqui a minha neta pequenina e ela não pode estar em frente ao computador, só assim uns bocadinhos a fugir, mas Olha, está aqui já a cama de bicicleta.
E a Inês Poeiras tem a Posso manual. fazer uma pergunta? Olá, olha, não tenho deficiência física, a minha mãe teve nos últimos anos de vida, de facto, uma paralisia grave e, portanto, enfim, era de facto uma chatice e era um problema andar na rua, não é? Enfim, para não falar da parte turística. Eu, neste momento, estou a desenvolver um projeto e que tinha umas ruínas e pensámos na ideia de fazer uma recuperação de casas de campo com coisas giras para se fazer, mas de facto que fosse acessível para toda a gente. Foi um bocado de surpresa para nós de serem no turismo, precisamente, aliás, a arquiteta da Câmara, que a parte boa das casas de campo é que não se tem que preocupar com as acessibilidades, o que foi logo uma coisa que eu não discuti na Câmara em concreto, porque vale a pena, eles é que nos vão aprovar o projeto, mas estaria fora de questão não fazer. Assim, ouvimos falar tanto de inclusão hoje em dia e de repente, para efeitos de turismo, eu não tinha que estar preocupada com as acessibilidades. Enfim, aqui eu gostava só de fazer uma pergunta, e um bocadinho sem constrangimentos, como há bocado o Carlos dizia, porque eu tive essa experiência com a minha mãe, mas ela já era mais velhota e, portanto, não tenho essa percepção. Eu vejo sempre. Há uma coisa que eu não gosto nestas coisas e, portanto, vou ter algum cuidado, que é a parte estética. É que às vezes nós em sítios que estão adaptados, parece que as normas obrigam a que seja tudo muito feio e tudo muito hospitalar. E de facto é uma pena, porque nós queremos oferecer um quarto giro, estético, rústico, e parece que não há outras alternativas. E a mim, pessoalmente, que sou extremamente criativa, nós fomos 5 filhos a tomar conta da minha mãe e somos altamente criativos e, portanto, eu acho que se conseguem fazer coisas altamente estéticas e, portanto, custa-me às vezes que seja tudo com um ambiente hospitalar. Enfim, porque tive essa experiência com a minha mãe. E a segunda, portanto, para além destes pequenos pormenores, tem a ver muito também com a piscina, que é, e aí é uma pergunta muito direta, de facto, para as pessoas com deficiência, eventualmente mais novas, não sei, porque a minha mãe de facto tinha frio, que é, mesmo que não houvesse grua numa piscina, eu nunca, se houvesse uma rampa de entrada na piscina, se a cadeira fosse inox, como de facto depois nós vamos a ver, e às vezes há cadeiras nos duches, nas banheiras, isso era outra coisa ridícula. Eu era obrigada a pôr banheira e eu dizia, sim, mas eu quero para ser acessível, mas a banheira era obrigatória. Então, eu tinha que justificar querer pôr um duche. A minha pergunta é muito pessoal, peço desculpa, mas enfim, vou aproveitar aqui o Carlos ter dito que devíamos fazer perguntas sem constrangimentos, que é, a minha mãe, o que acontecia é que a pessoa que não tem a mobilidade facilmente tem mais frio e, portanto, se um dos critérios, se existe o critério da água com uma temperatura, a temperatura da água se é um dos critérios, por exemplo, que eu acharia que devia ser. E a segunda é, se de facto em piscinas, uma rampa com uma cadeira pode substituir uma grua, porque a grua, esteticamente, pode tirar o ambiente ao sítio, e se eu quero um ambiente para qualquer pessoa, eu acho que a parte estética do exterior também é importante, não é? Quer dizer, a grua, se calhar ali, pode ser substituída, no meu ponto de vista, mas se calhar não, estou errada, por uma cadeira de inox de entrada de água numa rampa dentro de uma piscina. Mas pronto, olhem, é só um detalhe, é a minha pergunta. Eu acho que até o Carlos podia responder a esta. Sim. Eu só fazer aqui uma ressalva. Nem sempre as piscinas têm espaço para ter rampas. Pronto, então e o Carlos agora responde ao resto. A grua, e na minha perspectiva do utilizador, a grua será sempre a melhor solução. E tal como se falava, por exemplo, a casa de banho não tem que ter o aspecto de uma casa de banho de enfermaria de hospital, não é? Até porque isso, se o tiver, depois vai dificultar, portanto, a venda do quarto a alguém que não tenha deficiência, não é? E percebe-se. A grua também não tem que ser feia. Hoje em dia já há equipamentos que esteticamente se podem enquadrar muito bem
no espaço de uma piscina, e mais, são equipamentos portáteis, ou seja, não precisa de estar sempre lá. É um equipamento que é deslocado para a piscina quando temos um hóspede que precisa dele. A grua será sempre melhor, porquê? Porque a grua vai permitir, por exemplo, em muitos casos, que a pessoa faça o seu banho de forma autónoma, vá à piscina de forma autónoma. Quando a pessoa tem condições para o fazer, e é desejável que assim seja, não é? Que se promova a autonomia o mais possível. Se estiver a grua, numa situação dessas, vai ser possível a pessoa utilizá-la de forma autónoma. Se a sua lesão não o permitir, aí, naturalmente, alguém prestará o apoio e manobrará a grua para que entre na água. A rampa, para mim, enquanto utilizador de cadeira de rodas, não me parece mesmo de todo uma boa solução, porque a mistura da inclinação com a água não é das melhores misturas. E depois, por outro lado, todas aquelas pessoas que têm alguma limitação física, mas que ainda assim conseguem ter autonomia, vão perdê-la com a rampa. Nunca poderão entrar de forma autónoma. Eu diria que é quase impossível. Não tenho nada essa percepção. Eu ainda acrescentava outra coisa. Essas cadeiras são normalmente, não precisam de ser de inox, elas até são plastificadas, são brancas normalmente. São cadeiras sanitárias e associadas de facto à casa de banho. Portanto, elas exigem toda uma asepsia e há ali um constrangimento para os outros utilizadores da piscina. É uma cadeira que vai à sanita, que vai ao banho. Não é agradável. Eu acho que há elevadores de piscina que já nem se chamam gruas, são mesmo elevadores de piscina. São elevadores de piscina. Muito elegantes, portáteis, amovíveis, já dão aqui o salto em relação aos produtos de apoio. E eu acho que vale a pena. E a vantagem de ter um elevador destes, um elevador portátil, imagine, por exemplo, um espaço hoteleiro, não é? Que tenha piscina e que tenha um jacuzzi. Nós podemos deslocar o elevador para onde ele fizer falta. Ele pode estar na piscina, pode estar no jacuzzi. Não é um equipamento estático, é um equipamento que vai poder ser utilizado numa série de sítios e só é colocado quando de facto faz falta. A questão, eu friso mesmo isto, a questão das rampas de acesso à piscina e como utilizador, na perspectiva do utilizador, não é de toda a melhor solução. Mesmo que se recorresse, por exemplo, a uma cadeira anfíbia, daquelas que se utilizam nas praias, retira-me sempre a autonomia. Numa praia, eu percebo que tenha que perder alguma autonomia, porque a entrada na água numa praia não é fácil para promover essa entrada de forma autónoma. Existem soluções também, mas não são fáceis. Numa piscina, sim. Numa piscina, com o elevador facilita-se muito. E a temperatura da água? A temperatura da água, bom, isso já é... Claro que se fosse possível, sim, se fosse possível, okay. Sim, claro que sim, até porque temos situações em que decorrente da própria lesão a pessoa poderá ter mais ou menos sensibilidade ao frio, sim. Okay. Mas, por exemplo, a experiência que eu tenho nas pessoas idosas é que têm uma sensibilidade ao frio e ao calor. Portanto, a água está sempre muito quente ou está sempre muito fria. Já, por exemplo, todas as pessoas com paralisia cerebral, efetivamente a água, se não tiver tépida, ela induz a espasticidade. Portanto, mas aí já entramos num crivo tão fino que corremos o risco de criar mais uma barreira. Agora, uma água de não conseguir agradar a gregos e a troianos, não é? Exatamente. E é assim, acrescentar um custo, também imaginem, que dizem que tem a água a 26 graus ou a 28 graus. Isso também obriga a todo um investimento para a manutenção, para assegurar que essa temperatura está, e depois toda a parte microbiológica, quanto mais quente a água está, mais consome produtos, porque desenvolvem-se mais as bactérias, os fungos. Exato. Pronto, portanto é assim, isso é um terreno muito escorregadio. Está bem, obrigada. Agora, produtos de apoio, barras de apoio,
nada das retretes com buraco, nada disso, fujam disso tudo. Aquelas torneiras monocomando com uma coisa enorme. Exato. Não, monocomando pequenino, aquele comandozinho, só que sejam a história dos espelhos inclinados. Não, o espelho que chegue perto da face do lavatório. É que estão a tornar espaços inclusivos e acessíveis sem ninguém estar a perceber que sim. Há barras brancas, essas barras podem ser os toalheiros, desde que posicionados em sítios estrategicamente, desde que posicionados em paredes que tenham capacidade de carga. Por exemplo, já há soluções para paredes de pladur, mas onde vão ser encaixadas ou fixadas as barras, há uma estrutura de betão ou de, enfim, de ferro que garante a capacidade de carga daquela barra. Já me aconteceu a mim e à Sara irmos a um sítio onde fizeram uma remodelação cheia de boa vontade. Nós as duas, que nem temos assim muita força, puxámos as barras, ficámos com as barras na mão. Porquê? Porque estavam aplicadas em pladur. Não pode ser. Já há muitas outras soluções, nomeadamente barras amovíveis com ventosa, e já com qualidade. Portanto, a própria Invaquer é uma marca muito conhecida, sempre e quando o sítio onde elas vão ser colocadas seja até de preferência vidrado, não tenha arestas, para que a boca da ventosa consiga ficar completamente colocada dentro daquele espaço, tem um sinal verde e encarnado se a ventosa se está a descolar. Pronto, quer dizer, há cada vez mais soluções e muito boas. Portanto, temos que pesquisar, mas há muita coisa muito boa. O Carlos é um excelente elemento para guiar aí essas coisas. Ana, e a questão da estética que se referiu é de facto muito importante, porque isso, lá está, como utilizador também encontro muito isso. É raro encontrar uma casa de banho adaptada que seja bonita. Aliás, às vezes até estamos a falar da casa de banho, podemos falar de outro espaço. Mas a casa de banho ilustra bem, e muito recentemente tive esse exemplo numa viagem que fiz à Catalunha, num restaurante de montanha, em que eu primeiro disse, bom, não, aquilo não deve ser acessível, porque o restaurante ficava lá em cima mesmo da montanha, no fim do mundo. Mas não, era totalmente acessível. Depois disse, bom, deve haver aqui qualquer coisa. Deve haver ali um problemazito na casa de banho. E quando fui ver a casa de banho, extremamente acessível também e bonita, não era diferente das outras. Podias ter tirado fotografias para a gente Era ver. muito, mas eu posso pedir ao senhor, eu tenho o contacto dele, eu posso lhe pedir e ele envia-me. Bonito. E já me aconteceu, por exemplo, estar numa unidade hoteleira e perceber que aquela casa de banho já tinha sido mais acessível e questionar o responsável no Alentejo, precisamente. E ele disse-me, sabe, Carlos, de facto sim, mas houve uma altura que eu tive que arranjar aqui um meio termo e retirar algumas coisas, porque eu não conseguia vender este quarto a uma pessoa que não tivesse deficiência. As pessoas não queriam, porque diziam que era feio, porque não... Pronto, lá está. Até a esse nível, não é? É bom, é desejável que assim seja, porque é um espaço que depois poderá ser utilizado por todos. Exatamente. Ok, muito obrigada. Mais dúvidas? Mais ninguém tem madeira acessível? É que eu estou a conduzir só isso. Já essa questão das rampas, às vezes as pessoas têm a mesma tendência, mas para colocar a rampa, fica sempre aquele pequeno desnível. Eu já tive certos locais que quando só colocar a rampa, fica ele sempre desnível. Depois quando a gente chega lá, passa com as cadeiras prendem. E depois tentamos chamar a atenção, dizer, mas isso não dá de outra maneira, e às vezes está lá a explicar. E isso acontece muito. Quando colocam rampa, talvez colocam as rampas para se querem colocar a rampa para se ter uma rampa. E depois esquece, nem toda a gente consegue subir. Já me aconteceu isso várias vezes, aqui na Madeira. Era só isso. Ok, Tiago, obrigada. Não há mais perguntas? Não há mais dúvidas? Mais partilhas?
Bom, os nossos contactos também, portanto, sabem que esta gravação vai ficar disponível na Associação Salvador. Vamos ter há rampas que são de desportos radicais. Pronto. Nós às vezes até lhes chamamos as rampas da morte. Ficam com os nossos contactos, portanto, alguma coisa que a gente possa dar aqui uma ajuda, disponham. O Carlos tem também uma experiência grande e em termos de produtos de apoio pode ser também aqui uma referência importante. Façam os contactos através da Associação Salvador ou dos e-mails que a Sara também já partilhou e disponham. Pronto, é só isso. Tá bom? Não há dúvidas? Está tudo esclarecido? Tudo. Pronto, então, olha, muito obrigada a todos, a quem participou, a quem falou, a quem ouviu e pronto, e até uma próxima. Obrigada.